Essa semana eu estudando a palavra do Senhor, e talvez o que eu vou dizer aqui muitas pessoas não concordam, e eu já até discordei também, eu não concordei. E eu preparei uma mensagem a semana toda. Só que ontem de madrugada, 1h pouco da manhã, eu estou lá digitando tudo que eu falei para você. Eu não estou enxergando direito aí as anotações. Eu não sou chique igual o pastor Lúcio, que anda com uns negócios bem pequenininhos assim. Se eu colocar no celular eu não enxergo. E aí quando foi 1h pouco da manhã, um trecho da mensagem, meu irmão, aqueceu a minha alma. Só que o Espírito Santo de Deus falou assim, que não é o momento ainda de falar. Eu falei, meu Deus, eu faço esses dias estudando, falando e digitando e fazendo alguma coisa. E quando foi hoje de manhã, eu até comentei com a minha esposa no café. Eu falei, amor, ia falar sobre isso, mas quando chegou nisso, eu não posso agora. O Espírito Santo disse que ainda não é o momento. E não é algo pessoal, é algo da palavra. E agora de manhã, o Senhor me deu uma outra mensagem. É como eu falei, tem pessoas que não concordam e não acreditam nisso, mas enfim, aconteceu comigo. Se não aconteceu contigo, fica com você mesmo, né? Mas eu tenho certeza que essa mensagem, Deus vai falar algo no nosso coração nessa manhã. Todas as vezes que eu prego, irmão, eu falo algo e eu quero que você entenda isso. Isso não é jargão de pregador. O Espírito de Deus, ele não incomodou ninguém para sair da sua casa para estar aqui hoje. Eu vou repetir para que você entenda, o Espírito de Deus não incomodou ninguém, ele não forçou você a sair da tua casa num dia de domingo para vir aqui. A verdade é que o Espírito de Deus, ele nos atraiu até este lugar. Eu tenho uma mensagem de Deus para a vida de alguém. Você saiu da tua casa hoje, tem uma palavra de Deus do céu para a tua vida. Você acredita nisso? Eu vou dizer de novo para você, existe uma mensagem de Deus nessa manhã. E a minha oração nessa manhã, quando eu cheguei aqui, eu não aguentei, irmão. Eu fui para dentro ali do camarim, dobrar o meu joelho e falar de novo com Deus. É que nada e nem ninguém te tire da atenção de cultuar a Deus hoje. Os teus problemas não vão tirar a tua atenção. O teu celular que você não consegue deixar dentro do culto não vai tirar a tua atenção da presença de Deus. Deixa o teu Facebook para lá, deixa o teu Instagram para lá, deixa a tua caixinha de compras para lá. Esse lugar ainda é lugar de adorar. Ainda é, pastor Lúcio. Ainda é lugar de adorar. Abra por favor Lucas capítulo de número 15. Versículo de número 20. Aí agora eu preciso desse. Não é pequeno igual do pastor Lúcio, mas vai resolver aqui. Isso aqui não é modismo não, viu, irmão? É porque como eu falei. Olhe para mim, assim diz a palavra do Senhor. E arrumando-se, foi para o seu, e arrumando-se, foi para o seu. O capítulo 15 é enfim, tantos textos que são conhecidos na Bíblia Sagrada. Mas o capítulo 15 ele fala, na verdade, o Senhor falando em parábolas, ou falando a história de na verdade é uma parábola que ela é dividida em 3. É uma mesma parábola, mas dividida em 3 momentos. O primeiro momento o Senhor Jesus vai falar sobre a ovelha que se perde de dentro de um aprisco. Quando eu pego essa parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que é uma mesma parábola, mas contando em 3 situações. A gente tem que entender a primeira coisa, que Jesus não está falando essa parábola para a igreja. No primeiro momento ele está direcionando esta palavra ao povo judeu. Então essa parábola é na verdade, porque quando a gente lê o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, porque uma coisa complementa a outra, capítulo 14, versículo 1 de Lucas, a Bíblia vai dizer que Jesus é convidado para estar na casa de um fariseu, ou de um príncipe dos fariseus. Jesus é convidado para estar nessa casa para ter uma refeição.
E o interessante, pastor Lúcio, que quando Jesus chega dentro da casa, eu vejo tantas coisas e tantos detalhes aí. Primeiro, o dia era sábado. E se tinha uma coisa que perseguia Jesus, era o sábado. Porque todas as vezes que Jesus curou, e no Evangelho de Lucas, esta cura de um homem que era hidrópico, é isso mesmo, que tinha hidropsia. Esse homem ele foi curado num dia de sábado e era a terceira e última cura registrada em Lucas, capítulo de número 14, ou no Evangelho de Lucas. Se tinha uma coisa que perseguia Jesus, era o sábado. Porque todas as vezes que Jesus falava no sábado, curava no sábado, os fariseus perseguiam Jesus e querendo achar alguma brecha para matar Jesus. Jesus pregou num sábado, foi expulso de uma sinagoga no sábado. Jesus curou pessoas no sábado. E eu entendo com esse texto que não é o Jesus que está sujeito ao sábado, é o sábado e o tempo que está sujeito a Jesus de Nazaré. Pegou essa? Então não há limite, não há dia, não há tempo que Jesus possa fazer algo igual hoje. Hoje num domingo como esse, meu irmão, uma palavra dele basta para mudar a minha e a tua história. Você crê nisso? E aí Jesus é o dia. Capítulo 14, versículo 1. São as pessoas que estão ali. O texto vai dizer que existem fariseus, existem escribas, existem pecadores que estão próximos a Jesus. Então existiam pessoas que cumpriam a lei, aqueles que escreviam a lei, e ainda a lei não só escrita, mas também a lei oral. E existem pessoas ali que cumpriam essa lei, você sabe, na letra, mas o coração deles estava totalmente fora do reino de Deus. A maior guerra de Jesus com os fariseus não era por conta da lei, era por conta da hipocrisia. Era por conta da hipocrisia. Era eles cobrarem algo de alguém e não poder viver. Ô meu irmão, isso aqui dá uma... Eu vou abrir um parênteses aqui, porque isso aqui tem que tomar muito cuidado com essa fala aqui. Porque está cheio de gente desigrejado, que não quer saber de igreja, que não procura Deus e nunca lê Bíblia, que pega isso como base para ficar acusando pessoas. Essa mensagem não é uma mensagem triunfalista, onde o homem é o centro, não é. Essa mensagem é uma mensagem cristocêntrica, onde ele é o centro de todas as coisas. Porque tem hora, pastor Lúcio, que a gente fala em algumas coisas e tem gente que chega a arrepia. Eu queria que ela tivesse aqui para escutar isso. Não, é você que é para estar aqui. Eu queria que ele tivesse aqui para ouvir isso. Não, é para você estar aqui. Então eles tinham a lei, falavam a lei, mas não viviam o reino. E tinha também aquele que eram os gentios. Então Jesus estava dentro do ambiente onde todas essas pessoas estavam. E o texto vai dizer que Jesus vai começar a pregar. Ele vai começar a anunciar. Então esse ambiente que Jesus vai falar agora aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do filho pródigo, Jesus está dentro do ambiente. E aí depois que ele explica isso, ele vai falar sobre essas parábolas. A parábola da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha que se perde. Aqui é uma mensagem para os judeus, que os judeus estão recebendo a palavra do reino de Deus, mas não têm deixado essa palavra entrar no seu coração. E aí ele vai deixar essas ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu, para que aquela que se perdeu, ela volte para dentro do aprisco e receba o reino que é proposto pelo Deus, pelo Cristo. E o interessante aqui é que quando o pastor sai atrás da ovelha, o texto diz que achando a ovelha, ele vai pegar a ovelha e vai colocar a ovelha sobre os seus. Que coisa poderosa, irmão. Porque tem muita gente querendo sair do aprisco, mas tem muita gente que sai desse aprisco e acaba arrebentando a cara e precisa de ter forças para voltar. E aí esse pastor vai até lá e coloca a ovelha sobre os seus ombros e dizendo assim: eu sou o teu pastor e eu vou te ajudar a voltar para o caminho da onde você não deveria sair. Essa primeira parábola, ele está dizendo isso. A segunda é a mulher que perde a sua dracma dentro da sua. É uma parábola só.
E ele continua explicando, porque agora a parábola não se perdeu fora, a dracma não se perdeu fora, a dracma se perdeu dentro. Todas as vezes que a gente prega sobre família, irmãos, a gente fala sobre isso. O pior medo de uma família não é se perder fora. O pior momento de uma família é quando ela se perde dentro. Ontem eu preguei aqui, ontem de manhã no Café com Deus. Quem estava aqui ontem? Oh Jesus, foi um pedacinho do céu aqui ontem, não foi? Pastora Marli, cheia até o tutano. O problema que eu preguei ontem é que quando Jairo chama Jesus para ir até a sua casa, quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, existiam coisas lá dentro que só a família sabia. O povo sabia que a menina tinha morrido dentro, mas Jesus entra dentro da sua casa porque existem milagres que são de âmbito pessoal. E é só você e Jesus. Porque existem milagres que vão acontecer lá dentro, que só você e tua família vão regozijar Ele no Senhor. Jesus entra dentro da casa de Jairo e ressuscita da morte uma menina que havia 12 anos. Sabe o que é isso? 12 anos de alegria, 12 anos de paz, 12 anos que essa menina viveu do lado dele, mas um dia essa menina morre. É necessário Jesus entrar lá dentro. Por quê? Porque aonde Jesus entra, alguma coisa acontece. Ele é o príncipe da vida, Ele que traz a vida, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que sara a nossa casa. É Ele. E aí agora chega no filho pródigo. A gente conhece a história. O menino chega, e aqui quando a gente olha esse texto, estudando o texto, pastor Lúcio, ele era jovem ainda, porque não era casado. Então ele olha para a vida dele dentro da situação, do ambiente que ele está vivendo, e ele quer viver novas emoções. Ele quer viver uma vida em um ambiente diferente desse que ele tinha tudo. Aonde aqui, pastor Elismar, ele tinha a liberdade de adorar, de sacrificar, de estar em comunhão com pessoas. Ele vai perder isso aqui e vai pedir para que o pai dê a herança que ainda não era a hora dele pedir. Ele desonra o pai dele. Você conhece a história, você lê a Bíblia muito mais do que eu, irmão. O pai, na verdade, entrega para o filho a herança que ainda não era tempo de entregar, não era período de entregar. Ele desonra o pai, mas ele aceita o pedido do filho e entrega. O filho sai de casa. Olhe para mim que depois eu vou voltar nisso aqui para que você entenda. Repita comigo assim: o filho sai de casa, mas a casa não muda por conta do filho. O filho sai de casa, mas a casa continua a mesma. O filho vai, gasta todo o seu dinheiro e toda a sua herança, gasta os bois, com certeza gasta as ovelhas, gasta tudo aquilo que ele recebeu do pai. Só que chega um momento que ele perde tudo, e nessa hora é o próprio Deus permitindo lá que ele perca tudo, para ele entender e ter consciência que aquele lugar não é o lugar que Deus preparou para ele. E aí ele pega, está lá, gasta tudo, até os amigos dele agora que ele conseguiu lá o largam, porque o texto vai dizer que ele está sozinho. Bate na porta querendo um emprego e consegue um emprego injusto e impuro, para um judeu trabalhar com porcos. Olhe para mim. Tem gente, irmãos, que não está aguentando mais a ficar num ambiente como esse. É só você dar uma volta pela internet que você vai ver o tanto de comentarista bíblico sem ler Bíblia, um tanto de gente com experiência sem nunca ter experiência, um monte de gente que fala de coisas, que diz que o ambiente é um ambiente de hipocrisia, o ambiente é um ambiente religioso, o ambiente é um ambiente onde pessoas não gostam uma da outra, e o motivo dele é sair daqui. Olhe para mim, saia, mas a casa vai continuar a mesma. Não, eu vou repetir para que você entenda. A casa pode ter até um nome lá fora, mas o dono da casa ainda continua sendo Jesus de Nazaré. Está cheio de gente com mimimi.
fazendo ceninha que dizendo eu vou sair porque eu não aguento mais. Saia! Só saiu e quem se arrebentou e voltou e sabe o que passou. Eu vou repetir para que você entenda, porque talvez aqui não sirva para alguém, mas para alguns vão servir. Só aqueles que um dia saíram da casa, se arrebentaram e voltaram, sabe a saudade que dá do Deus deste lugar. Tem alguém comigo? Diga glória a Deus. Ele gasta tudo, está sendo humilhado. Só que aí agora o texto vai dizer: rapaz, tem um negócio aqui que não quer sair daqui. Está tampando um negócio que é para eu ler. Aí aqui não sai. Não. Tira esse negócio aí, pelo amor de Jesus, que está rodando, eu não sei nem o que é isso. Isso é meu filho que está mexendo nesse trem. Eu não sei o que esse negócio está rodando aí não. E está me atrapalhando é ler. Mas vamos lá, olhe para cá. O filho vai se arrebentar. Só que o texto... Isso não é um crente não, irmão. Isso é um abençoado de Jesus, viu? Isso é meu amigo, viu? É meu amigo. Quando o filho se vê nessa condição, o filho entende e tem consciência que aquele lugar não é o lugar que foi reservado para ele. Quando o filho cai em si, ele vê que aquele ambiente não é o ambiente que é onde ele deveria estar. É aquilo que eu falei para você: só sabe da falta de um Deus aquele que um dia o deixou. E esse filho agora está sentindo a falta da casa do pai, ou a falta do Deus da casa. Vou repetir: o filho agora não está só sentindo a falta da casa, ele está sentindo a falta do pai que é dono da casa. Porque ele sabe que na presença do pai ele tem muito mais a ganhar do que a perder aonde ele está. E o texto vai dizer que agora ele vai se levantar e vai até a casa do pai. Lembra da primeira parte da parábola? O pastor deixa a ovelha e vai atrás da ovelha que se perde. A ovelha está fraca, se perdeu do aprisco. Ele coloca a ovelha sobre os ombros, porque nessa hora a ovelha precisa de ajuda para voltar. O problema é que nós estamos enchendo as igrejas para pedir, para falar, para colocar problemas, e Deus está dizendo: ainda falta trabalhadores para a minha obra. O teu ministério não é ficar sentado em banco, irmão. Eu vou repetir para que você entenda: o teu ministério não é ficar sentado em banco. Deus pode ter te chamado para um banco só na hora de cultuar, num domingo de manhã, num domingo à noite, numa quarta-feira, num café com Deus. Venha, senta aí, dê glória, aleluia, se rodopeie, fale em língua estranha, faça alguma coisa. Mas Deus te chamou para usar a instrumentalidade da sua vida. Enquanto muitos de nós estamos vivendo um evangelho que é só no domingo, só vem aqui, bate carteirinha, bate a foto na carteirinha e volta para casa. Tem gente clamando por ajuda, e olhe para mim, Deus não quer usar muitas vezes profeta de fora, pastor de fora, apóstolo de fora. Deus quer usar a instrumentalidade da tua vida. Ele te chamou para usar você, Ele chamou para usar a tua boca, Ele te chamou como discípulo de Cristo. Vai e prega o evangelho em tempo e fora de tempo. E por que muitos de nós dentro da casa do Senhor têm se omitido a isso? Ele colocou a ovelha e voltou. Aqui é diferente, pastor Lúcio, porque agora quem vai voltar é o filho. Porque o filho sente falta daquilo que ele tinha na casa do pai. Essa mensagem, irmão, tem duas linhas. A primeira é para aquele que está aqui, que está decidindo se fica ou não. Eu não estou falando da igreja Oceano da Graça, eu estou falando da igreja de Cristo. Aqueles que têm cogitado em seu pensamento, dizendo assim: eu estou cansado,
Eu já não aguento mais. Eu já não aguento pedir, eu já não aguento esperar. Eu já não aguento ficar dentro desse ambiente que é cheio de hipocrisia. Eu não aguento mais estar dentro desse ambiente. E a minha vontade é sair daqui e ficar dentro da minha casa e congregar, sabe aonde? Lá na televisão. A palavra é para mim e para você nessa manhã. Não desista daquele que ainda não desistiu de você. Eu vou repetir para que você entenda: não desista daquele que um dia deu seu próprio sangue a favor da tua vida. Eu vou repetir porque você não entendeu, e não é para você dar glória e pular. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da tua casa, Ele não desistiu dos teus filhos, Ele não desistiu do teu casamento, Ele não desistiu de você. Ô Valdes, se Ele não desistiu de mim, qual é o direito que eu tenho de desistir dele? Não desista. E tem aqueles que saem, e quando querem voltar, a primeira coisa que ele pensa: eu tocava, eu preciso voltar a tocar. Eu pregava, eu preciso voltar a pregar. Eu profetizava, eu preciso voltar a profetizar, porque na verdade eu era um vaso. Volta quebrado, volta amassado, porque existe um oleiro aqui que está com as rodainas em seus pés, aonde ele é especialista em pegar vaso quebrado. Oh, alavaço, miniquécia, aonde a rodana está rodando e ele está forjando um vaso novo para a casa deste pai. Então a mensagem tem duas vias: a primeira, não saia; a segunda, volte correndo. Não saia. A segunda é: volte correndo para dentro da casa do pai. O menino se cai em si. João capítulo de número 15, olhe para mim. Ele entende que o ambiente que ele está não foi o ambiente que Deus chamou ele. Ontem, depois do culto, do Café com Deus, nós nos reunimos com alguns jovens aqui, e nós estávamos conversando. E eu, no momento da conversa, eu falei assim: que o pior sentimento que nós temos é quando a gente sai, ou aqueles que saíram, e que você vê que você já perdeu tanta coisa, mas a pior coisa que tem é você perder a presença de Deus na sua vida. Eu já passei por isso, irmão. Sabe o que é, pastor Lúcio? Olhar para dentro de você e não conseguir mais sentir Deus. Em algum momento, olhar para dentro de você e dizer assim: Ele não está mais em mim. Se Ele não está mais em mim, eu estou correndo um risco de vida muito grande. E não é aquelas coisas que muitos de nós aqui, os antigãos são vocês. Eu não, pastor Lúcio, só pelo cabelo branco você vê que ele é muito antigo. Antigo eu estou dizendo, muito vivido. Olha aqui o pastor Elismar, esse homem de Deus. Eu não sou da época deles, amém? Mas eu sou de uma época que eu me lembro muito bem que quando eu me afastei da presença do Senhor, duas coisas que eu ouvi, irmãos, que me entristeceu. A primeira foi: eu não sei o que eu estou fazendo na casa desse camarada, ele não quer nada com Deus. A primeira coisa que eu ouvi. E a segunda, pastora Marli, é aquela profecia que a pessoa parece que tem raiva de você, que você está lá fora, aí olha para você e diz assim: cuidado, hein, Deus vai tocar no teu filho, tu vai voltar aleijado para a igreja, tu vai perder o teu filho. Eu falei: olhe para mim. Nós precisamos ter saudade deste lugar. Quem está dentro precisa olhar para dentro de si e entender que existe uma promessa preparada para nós. Eu vou repetir para quem está dentro. Para quem está dentro aqui e vem todos os dias cultuar, não vem frequentar, vem cultuar a Deus. Para quem cultua a Deus, para quem adora a Deus, para quem tem tempo de ler Bíblia, para quem tem tempo de dobrar o joelho, eu estou falando para quem está dentro.
Nós precisamos olhar para o céu e imaginar aí dentro das Escrituras, saber o que está preparado para aqueles que são fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei uma coroa de vida eterna. Existe uma promessa para você, e essa promessa é que nos legitima de aguardar, esperando no Senhor que aquele dia virá. E a segunda é para aqueles que estão lá, que um dia beberam da água da vida, que tomaram, o Igor, diretamente da fonte. A fonte, Valdir, que entrou e preencheu a sua alma e tampou cada lacuna dela. Aquele dia que a mulher samaritana foi buscar água, a água física matava a sua sede, mas a água que Jesus tinha para oferecer ia matar a sede da alma dela. Você está vendo que tem cultos que não são normais? Existem cultos que saem, irmão, daquilo que é normal na terra, aquilo que é carnal na terra, aquilo que é, e nós estamos limitados a esse tempo. Aquele dia lá em Sicá não foi só um milagre. Aquele dia em Sicá foi um dos maiores cultos que Jesus fez, porque Ele salva a vida de uma mulher, e essa mulher é uma missionária que vai trazer toda a cidade aos pés do Cristo que é vivo. Para aqueles que estão lá, eles precisam ter saúde, ou saudade. E olha o que João capítulo de número 15, a partir do versículo 18 diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Esse texto, Jesus não está dizendo para a gente não se envolver com pessoas do mundo, porque tem muita gente que acha que isso é não se envolver, é não estar próximo, ou não estar junto com pessoas que são do mundo, porque a luz só pode brilhar nas trevas. Não vem querer luz, se envolver só com luz, irmão, aí vai virar um clarão grande demais, é muito santo junto. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não estamos lá, é que nós estamos lá, mas o Deus daquele mundo não está dentro de nós. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto, em João capítulo 14, é palavras dele, que se o mundo não odiar você lá, alguma coisa está acontecendo com Deus que você professa. Oh, perdão, desculpa, errei. Não é problema com Deus, é problema conosco. O mundo tem que te odiar. Um pecador tem que olhar para você e se sentir constrangido. Ele tem que olhar para você como se fosse uma ponte entre você e Deus. Dele olhar para você e ver o próprio Cristo em você. Nós temos que entender que essas pessoas que estão lá, pastor, eles precisam nos odiar. Com as ideologias que eles têm, precisam nos odiar. O mentiroso precisa odiar você. Eles precisam olhar para nós com temor e dizer assim: ele tem alguma coisa que me impede de ficar do lado dele. Só que aí você pensa diferente: existe alguma coisa em mim que vai me aproximar dele, e aquilo que existe em mim vai mudar a história da vida dele. Eu falei isso aqui outro dia. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm se envergonhado. Eu vou fazer uma pergunta, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque senão constrange os outros, mas só para você. Quem aqui já pregou dentro de um ônibus coletivo? Não levanta a mão. Quem já pregou dentro de um ônibus coletivo? Quem já passou a roleta, pagou o seu cartão e chegou para o cobrador e falou assim: cobrador, eu vou falar só algo de Jesus aqui para alguém? Ele pode falar. Você abre a Bíblia, vem 20 minutos dentro do ônibus falando de Jesus. Não levante a mão não, amém? Porque tem muita gente aqui, eu tenho certeza disso. Quem já fez isso? Quem já fez isso de estar no meio de uma praça, de uma rodoviária, num ambiente onde passa muita gente, colocar uma caixinha de som e um microfone
e declarar que esse Jesus ainda salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo. Quem já fez, não levanta a mão não, porque tem muita gente e você vai constranger o irmão que está do lado. Você sabe qual é o nosso problema da nossa geração? Que quando a gente passa do lado de uma pessoa que está no metrô falando de Jesus, ou na rodoviária falando de Jesus, ou está dentro de um ônibus, seja onde for, dentro do metrô, a gente se envergonha. E se tiver um ímpio do nosso lado, vai virar para nós: eu não sei para que isso, não precisa gritar desse jeito, esse é um ambiente onde não tem necessidade disso. Aonde nós chegamos, irmãos? Que cristianismo é esse? O que seria de Charles Hudson Spurgeon hoje? O que seria de John Wesley hoje, sentando em uma caixa de sapato e ganhando a Inglaterra aos pés de Jesus? O que seria hoje dos heróis da fé? O que seria hoje, falsos de Paulo, olhando para nós, nos envergonhando de pessoas que gritam no meio das praças e ruas que Jesus é o nosso Salvador? Aí a gente se guarda na nossa insignificância e ainda se envergonha daquelas pessoas. E quando estamos com os ímpios, pastora Marli, ainda falando: eu não sei para que isso. Tem muita gente que está fora aguardando uma atitude minha e sua para voltar. Eu vou repetir, irmão, porque isso aqui é eu e seu, é eu e você. Tem muita gente que está fora aguardando uma palavra nossa, algo que vai sair da sua vida. Tem alguém comigo? Diga glória. Rapaz, chega um ambiente, mudou, o rosto virou assim, ó. É porque isso aqui não agrada muita gente não, irmão, porque tem muita gente vivendo um evangelhozinho de qualquer jeito, e o evangelho é só um, não existe outro evangelho. O evangelho, ele é a verdade, ele é as boas novas de Cristo. Tem gente que tem muita opinião acerca dele, tem muitas divergências teológicas, mas o evangelho permanece sendo um. Pastor Lúcio, o menino se levanta e vai para a casa do pai. Olhe para mim, o pai não foi buscar o filho, mas o filho olhou a sua condição e voltou para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, não era para o pai ter recebido ele daquela forma, porque a própria tradição dizia, porque ele envergonhou o seu próprio pai. Sabe o que o pai deveria fazer? Apontar o dedo nele e dizer assim: rapaz, tu é um pecador miserável, você me largou, você me deixou, você gastou o que me pediu, a sua herança foi dada fora do tempo, você gastou, você está vivendo da forma que está, eu não vou te receber, porque o meu juízo vai cair sobre você. Aí chega um Deus de graça, só quem é abraçado por essa graça sabe o que é isso. Só quem entende o que foi abraçado e alcançado um dia, porque não tem como você olhar para você, você pode pagar suas contas no dia, você pode ser uma pessoa que não mente, que não é por obras, é porque um dia você creu que Ele é o Salvador de toda a humanidade. O filho volta e o pai o recebe, com honrarias recebe o filho. O filho deixou de ser filho? O filho deixou de ser filho? E nem o pai deixou de ser pai. O filho volta, o pai veste, o pai calça, o pai coloca anel do dedo, porque aquilo que ele perdeu na ida, ele está recebendo de volta ou na volta. O filho agora está dentro da casa do pai. Só que aqui me chama a atenção, você já leu o texto, como eu falei para você, você lê muito mais Bíblia do que eu. O texto vai dizer que quando o filho chega, aí existe um banquete para o filho. Olha aí, que coisa linda, né? Se a gente fosse analisar para os dias de hoje, a gente não ia fazer um banquete para você comer um guisado. Se fosse nos dias de hoje,
os irmãos estariam aqui para te abraçar, a presença de Deus te preencher, te renovar dentro desse ambiente. Só que existe um problema grande aqui, pastor Lúcio, é que o filho que está dentro se revolta, não pelo retorno do filho, mas pelo que o pai vai fazer pelo filho que está voltando. Tem pessoas que um dia já me procuraram na igreja e dizem assim: pastor, eu estou lá no fundo da igreja, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me enxerga. É porque tem muita gente que vem para a igreja, irmão, e a primeira coisa que ela fala quando ela vem é diz assim: eu não quero ser visto por ninguém. É assim ou não é? Seja sincero, é assim ou não é? Eu não quero ser visto por ninguém, eu não quero trabalhar em área nenhuma, eu não quero que ninguém me veja, eu quero ficar quieto, escondido, ninguém me vê, eu quero ficar calado. É assim ou não é? Aí um dia chega, não é visto, não é calado porque ele pede isso, Deus ouve a oração. Aí a pessoa vem chegar e vai falar assim: mas ninguém me viu, eu estou aqui há tanto tempo, olhe para mim. Existe algo dentro da casa de Deus para você fazer. E só que não é para virar um ativismo religioso, para que você procure alguma coisa para ser encontrado dentro da igreja. Eu já falei para algumas pessoas aqui, já falei em culto aqui, vou declarar de novo. Talvez você não ouviu, que é visitante, vai ouvir aqui agora. Quando eu cheguei nessa igreja, a primeira coisa: cadê minha amiga Cida? Cadê a Cida? Está lá atrás, lá no último banco. Cida, irmã Vivi, umas irmãs, quando eu cheguei nessa igreja, pastor Lúcio, a primeira coisa que eu fiz, me apresentaram para o pastor Simval. Na quinta-feira de manhã eu estava aqui, fazendo o quê? Orando. Tem gente que não quer ser visto pelo homem, mas seja pelo menos visto por Deus. A primeira coisa que eu cheguei aqui não foi fazer amizade com o Fabrício do louvor. Olha que caba, não, esse caba aqui é fora da curva, irmão. Lá no mundo não tem um cãozinho dos teclados? Aqui é o anjinho dos teclados esse rapaz. Meu amigo. Então tem gente que quer fazer amizade com o pastor. Ei, faça amizade com as irmãs da intercessão e vai dobrar o joelho com elas. Você vai sentir uma conexão direta com o próprio Deus neste lugar. Agora a segunda é uma brincadeira minha, mas eu gosto dessas irmãs. É as irmãs da cozinha. É passar lá do lado e diz que tem um café para você. Irmão, chega meu coração, se alegra. A casa do Pai ainda tem muita coisa para ser feita. E a principal delas não é você procurar um cargo. A principal delas é ainda você dobrar o joelho e falar com Deus neste lugar. E eu finalizo aqui. Olhe para mim. O filho volta. Só que o filho que está dentro se revolta com aquilo que o pai está fazendo. Você sabe qual é uma das maiores preocupações que eu tenho? É uma opinião minha. Não é quem está voltando, ou talvez alguém que saiu. É a indiferença de quem está dentro. O problema é o ambiente que nós estamos. Desculpa. O problema é de quem está dentro do ambiente. Porque nós saímos da nossa casa e vemos para um culto como esse num dia de domingo de manhã, sim ou não? Sim. E como é bom estar aqui. Eu entrei aqui dentro, eu fui aquebrantado, irmãos. Como eu gosto de chorar no culto. É uma coisa minha. Nós estamos aqui de manhã, à noite a igreja vai estar cheia, porque aqueles irmãos escolheram estar aqui no domingo de noite. Quarta-feira estão aqui adorando a Deus. Sábado de manhã estão aqui adorando a Deus e dando umas rodopiadas pentecostal. Agora olhe para mim. O que adianta eu estar dentro de um ambiente onde Deus é o Deus do ambiente, e esse Deus não está em mim? O maior problema, Valdson, não é aqueles que foram e na forma que eles vão voltar, porque quando eles voltarem existe um Pai de graça que vai mudar a história deles. O problema é nós estarmos dentro de um ambiente e esse Deus do ambiente não tem mudado nós. O nosso caráter continua o mesmo, a personalidade continua a mesma, os erros continuam o mesmo. Deus me mandou vir aqui nesta manhã para te dizer: esse Deus do ambiente ainda muda pessoas.
Eu não vou dizer que é perca de tempo, porque não é, porque quem faz a obra é o Jesus, não é o homem. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Só Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora tem muitos de nós, irmãos, que estão tratando a casa do Senhor como um ambiente de encontro. Um ambiente a gente só vem para bater o carimbo e dizer assim: eu fui, viu? Domingo você me viu lá? E o Deus desse ambiente, que quer inundar a sua alma, Ele quer fazer coisas extraordinárias. Eu quero profetizar algo de olho aberto para a vida de alguém aqui nessa manhã. Quando você entender que o Deus desse ambiente, Ele tem poder de fazer coisas extraordinárias na tua vida. Quando você entender que o Deus desse ambiente, Ele tem que inundar a sua alma. Quando você entender que o Deus desse ambiente precisa estar dentro de você, a tua vida vai mudar de uma forma extraordinária. Eu vou dizer porque eu estou profetizando: milagres de Deus vai acontecer na tua vida. Algo novo vai. Se coloca sobre os seus pés. É por isso que 1 João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, ou se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E eu vou ler até o versículo 6, e olha só: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que temos o conhecido, e se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Eu vou te pedir um favor, o dia que vem conversar comigo, quem me conhece aqui sabe, irmão, eu gosto de todo mundo. Eu não gosto de gente metido, mas ainda ando, porque Jesus me ensinou a amar. Se tem duas coisas que me revoltam quando a pessoa vem conversar comigo, é dizer assim: pastor, eu estou frequentando essa igreja. Ô irmão, me sobe uma ira santa. A segunda coisa é dizendo assim: pastor, ore por essa pessoa aqui. Aí me mostra a foto. Não é julgando pela foto, mas pela foto tu vê a estrutura, né, da skin. Aí tu olha a foto. Aí a pessoa pede assim: Senhor, pastor, ora para que Deus restaure o casamento dele. Ore para que ele pare de beber. Ore para que ele largue a amante que ele tem. Aí eu dobro meu joelho e vou orar. Eu falei: Senhor, larga tudo isso aí, salva esse pecador miserável, liberta esse homem de todo o seu pecado, mas traz ele para a casa do Senhor. Eu sei que a Bíblia vai dizer que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Tem muita gente que não recebeu porque não está sabendo pedir. Oh meu Deus do céu, Jesus me mandou vir dizer aqui para alguém: o Deus desse ambiente ainda tem poder de mudar a tua história. Esse Deus do ambiente ainda tem poder de mudar a tua vida. Esse Deus de graça que um dia me recebeu, vai receber os pecadores que há de vir para esse lugar. E ainda existe a maior promessa, é de um dia encontrar com Ele nos ares. Não saia da presença daquele que um dia poderia ter escolhido pessoas melhores do que você e te escolheu. Não abandone por conta de pessoas que cometem erro, porque se você olhar para você, você também comete muitos erros. E você que um dia saiu e está aqui hoje de manhã, essa palavra é para você também, para dizer assim: está na hora de você voltar para a casa do Pai. Está na hora de você se levantar da onde você está,
porque o Pai está disposto a te receber de novo e de fazer uma nova história na sua vida. Você acredita nisso? Agora muda, pelo amor de Deus. Muda como pai, muda como filho, muda como esposa, muda como filha, muda como servo, muda como discípulo. Muda, porque senão a gente vai estar vivendo um evangelho em vão. O evangelho é onde a gente só procura erros em pessoas, mas eu não tenho me dado a liberdade dele mudar a minha vida. Tem alguém comigo? Diga glória. Diga assim: graças a Deus, acabou. Wesley, Deus xará, viu? Todo Wesley é gente boa. Olha o outro aí, levanta a mão aí, Wesley. Isso aí é gente boa demais. Deixa Deus te usar. Cante assim, ó. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar. Você pode adorar o Deus no ambiente, pode? O meu pai não me não canta, não, adora. Adora Ele. me livrou em meus problemas, me deu um lugar na mesa. Rasga a tua alma diante de um Deus que ouve a tua oração. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Você pode adorar. Meu papai, Você pode adorar e deixar essa Shekinah. Oh meu Deus, vendo desse sopra Espírito de Deus sentir dentro desse ambiente. leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Olhe para mim. Está na hora da gente sair desse superficial, irmãos. Está na hora da gente, de uma forma pessoal, mergulhar nos mistérios de Deus. Eu sempre falo aqui: Deus não muda, Deus é imutável. O mesmo Deus que te deu experiências no passado é o mesmo Deus que nos dá experiências hoje. Eu falei isso aqui ontem de manhã. Quem lembra quando a gente se reunia e começava a orar, e de repente alguém era tomado em línguas e começava a cantar em línguas? Era uma sinfonia, irmãos. A gente sentia que como se a gente estivesse perto do céu, ou o céu perto de nós. Esse Deus não mudou. Não tem como nós estarmos nesse ambiente e o Deus desse ambiente não está em nós. Essa manhã é uma manhã para que a gente entenda que nós precisamos voltar às práticas antigas, porque Deus ainda quer se revelar aos seus santos. Deus só não se revela quando eu ganho uma chave de um carro. Deus não só se revela quando eu pego a chave de um apartamento. Deus não se revela quando o meu nome está escrito no diário oficial. Deus não só se revela quando eu pego um diploma. Deus ainda se revela em sonhos. Deus se revela em profecias. Deus se revela em orações. Deus se revela aos seus santos. E Deus me mandou vir aqui de manhã para falar para alguém: Ele está com saudade. Ele está com saudade. Ele está com saudade. Onde é que está a primeira pessoa que nessa manhã quer entregar a sua vida para Jesus?
Onde é que está a primeira pessoa que não pode sair daqui nessa manhã sem antes dizer assim: está na hora de eu voltar para a casa do Pai. Chega de ficar dando murro em ponta de faca. Chega de achar que as coisas estão indo do jeito que estão, e você não tem que tomar uma posição na sua vida hoje. Eu não estou te chamando para aceitar Jesus, eu estou te chamando para você ter o privilégio do Pai te receber na casa dele de volta. Aonde é que está a primeira pessoa? Faça assim, que nós queremos orar por você. Só faça assim com a sua mão. A senhora quer voltar para o Senhor Jesus hoje? Então vem cá. Se fosse alguém da tua casa, você não estava batendo palma. Se fosse alguém da tua família, você não estava batendo palma. Tem festa dos anjos de Deus no céu, é obrigação ter festa dos crentes na terra. Onde é que está a segunda pessoa que não pode sair daqui hoje sem confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Que precisa voltar para a casa do Pai. Eu não estou te chamando para voltar para o templo, eu estou te chamando para voltar para o Deus que é dono desse templo. Faça assim, por favor. Não saia daqui, por favor, sem antes você tomar uma decisão. Faça assim, que nós queremos orar por você. Se talvez você se sinta constrangido, você... Se isso aqui não mexe com você, irmão, está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. Se isso não mexe com você, está na hora de você reconciliar com Ele. Esses dias eu escutei de uma pessoa que, por tudo aquilo que eu estou passando na minha vida, sabe, irmãos, é consequência das escolhas que eu fiz. Aquilo que só Deus sabe o que me fez por dentro. As pessoas que estão do meu lado estão todas bem de vida. Você está assim porque foi a escolha que você fez. Isso me matou por dentro. Eu fiquei com vergonha como pai, como filho, como esposo. Mas isso aqui eles nunca vão poder sentir se eles um dia não entregarem a vida deles a Jesus. Onde é que está a terceira pessoa que não pode sair daqui sem entregar a vida para Jesus? Pastor Wes, para com isso. Não, deixa eu te dizer um negócio para você. Ainda existem homens de Deus na terra. Ainda existem mulheres de Deus na terra. Tem pessoas que não podem botar o pé da fora dessa igreja sem antes entregar a sua vida para Jesus. Aonde é que está a terceira pessoa que precisa vir aqui e dizer assim: eu estou voltando para a casa do Pai, e dessa vez eu vou voltar porque o Pai vai pegar na minha mão, e de lá eu nunca mais vou sair de um lugar que eu não deveria sair. Faça assim, que nós queremos orar por você. Aonde você está? Cadê a terceira pessoa? A terceira? A terceira? Olhe para mim, vocês aqui.
o ato que vocês estão fazendo aqui hoje não é um ato nem para impressionar pessoas e nem para impressionar vocês. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 10, versículo 32, que aquele que me confessa... Tem outro vindo? Quem quer unir a sua fé com a minha aí? Quem quer? Não, eu vou repetir. Quem é que quer unir a sua fé com a minha? Quem quer? Aonde é que está a quarta pessoa que precisa hoje voltar para Ele? Cadê você? Tem mais alguém? Se tiver, vem correndo, porque a porta do Pai está aberta. Olhe para mim vocês aqui, eu vou continuar. Mateus capítulo 10, versículo 32, que aquele que me confessar diante aos homens, eu, o Senhor, confessarei diante do Pai que está no céu. Eu quero que vocês vão sair daqui hoje, a vida de vocês lá fora vão continuar. O pecado vai continuar batendo na porta, o mundo vai continuar batendo na porta, o inimigo vai dizer assim: desiste disso aí, rapaz, você só fez aquela apresentaçãozinha, mas eu sei quem é você. Olhe para mim. Hoje Deus segura pela mão de vocês. E se vocês estiverem dispostos a andar com Ele, Ele não vai largar a mão de vocês até aquele grande dia. A minha oração a vocês hoje é que Deus renove a força de vocês. Por quê? Porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia.